Você pediu e hoje a gente vai falar um pouco sobre o traumatismo crânioencefálico. Se você não sabe do que eu estou falando, lembra desse vídeo aqui em que vocês sugeriram temas de vídeos e o escolhido foi o TCE. Então, já se inscreve no Medicanal e clica no sininho para receber as atualizações do canal, porque mês que vem vai ter mais Você Escolhe. Traumatismo crânioencefálico é um tema muito importante. A gente está falando de uma causa de trauma muito comum, principalmente em adultos jovens. Cerca de 90% das mortes pré-hospitalares por trauma envolvem dano cerebral. E olha que importante, mais de 60% dos pacientes com trauma encefálico vão ter também lesões importantes em outras partes do corpo. O assunto é bastante extenso e daria para fazer um curso inteiro sobre ele. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o que há de mais importante, especialmente na avaliação inicial e nos tipos de lesão que o tecido encefálico pode sofrer. Uma das primeiras avaliações que precisam ser feitas, que vai ajudar a estratificar não só a gravidade do paciente, mas também o grau do trauma, é a escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow, você lembra, né? Avalia o nível de consciência do paciente. Ela é avaliada de forma bastante fácil e rápida e leva em consideração 3 fatores: a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. A escala de coma de Glasgow varia entre 3 e 15 pontos, e um paciente com um Glasgow de 14 ou 15 é um paciente com um TCE leve. Já um Glasgow de 9 a 13 denota um TCE moderado, enquanto um Glasgow de 3 a 8 identifica um TCE grave. Aqui cabe uma observação. Ano passado foi publicada uma atualização da escala de coma de Glasgow que leva em consideração a resposta pupilar. E embora a avaliação das pupilas seja, sim, muito importante na abordagem ao TCE, eu não coloquei essa escala no slide porque a última versão do ATLS considerou a escala de coma de Glasgow tradicional. Então, eu estou seguindo essa referência. Aqui, a gente precisa fazer algumas considerações. A primeira é que a gente precisa procurar saber se o paciente fez uso de álcool ou alguma droga antes do trauma, porque isso pode falsear a escala. Da mesma forma, a gente precisa saber se o paciente foi sedado durante o caminho até o hospital, porque isso também vai dar um resultado falso da escala de coma. Por fim, é preciso obter também uma glicemia capilar, especialmente no paciente alcoolizado, porque a gente sabe que ele pode estar hipoglicêmico, o que também pode dar um falso resultado na escala de coma. Aqui cabe lembrar que, como em qualquer trauma, a gente vai abordar o paciente seguindo o protocolo do ATLS, ou seja, o famoso ABCDE. Mas esse não é o foco desse vídeo. Aqui a gente está falando basicamente sobre as avaliações e condutas que são específicas para o trauma crânioencefálico. Muito bem, então. A gente precisa ter informações sobre o mecanismo e a cinética do trauma. E a gente vai conseguir isso através de dados fornecidos pelo próprio paciente, se ele estiver consciente, ou de alguma testemunha do trauma, e a gente vai obter sinais indiretos da gravidade do trauma também através da avaliação do paciente. Na avaliação das pupilas, a gente sempre vai olhar 2 parâmetros: o tamanho e a reatividade à luz. Essa primeira pupila aqui está normal. É uma pupila isocórica, de tamanho normal. A segunda está dilatada. São pupilas midriáticas. Já de baixo está muito contraída. São pupilas mióticas. Ambas mostram que tem algo errado no sistema nervoso central. E a última, que
porque a mais grave é quando uma pupila está de tamanho diferente da outra. São as pupilas anisocóricas. Isso é um sinal de risco muito grande. A gente vai procurar por sinais de fratura de crânio. É claro que se eu tenho uma fratura de crânio, eu já posso pensar que o mecanismo do trauma foi de grande impacto, porque a gente está falando de ossos bem duros. E mais ainda, se tiver uma fratura de base de crânio, denota uma cinética de ainda mais energia. A gente tem alguns sinais de fratura de base de crânio. O primeiro deles é o sinal do guaxinim. Se você olhar para esse guaxinim, vai entender o nome do sinal. Ele é um hematoma de pálpebra bilateral, em cima e embaixo. O outro sinal é o sinal de Batley. É um hematoma retroauricular. Além disso, esse paciente pode ter uma rinorreia ou otorreia, correspondendo a líquor escorrendo pela base do crânio. Qualquer desses sinais que mostra uma fratura de base do crânio leva a gente a prestar mais atenção nesse trauma, mesmo que o paciente esteja com um Glasgow de 14, 15. Isso porque a gente já sabe que foi um trauma de alto impacto. A gente vai ainda avaliar o pescoço do paciente, perguntar se ele está com dor, porque tem muita associação entre TCE e trauma raquimedular. E vamos procurar ainda por déficits focais. Mas aí vai ser um exame bem rápido, só pedir para o paciente mexer os membros mesmo e procurar alguma paresia ou alguma assimetria. Mais tarde, o especialista pode fazer um exame mais acurado, se for necessário. Falando em especialista, é importante a gente saber que sempre deve chamar um neurocirurgião nos casos de TCE moderado ou grave, ou seja, aqueles com Glasgow menor ou igual a 13. E também vamos acionar o neurocirurgião quando a gente precisar pedir uma tomografia. E falando nisso, e a tomografia? Quando pedir? Nos pacientes com trauma moderado ou grave, ou seja, aqueles com Glasgow menor ou igual a 13, a gente sempre vai pedir tomografia. Agora, no caso do TCE leve, a gente vai ter algumas condições em que a gente não precisa pedir uma TC. Se o paciente perdeu a consciência no momento do trauma ou se teve um episódio de amnésia, ele vai precisar fazer uma tomografia, mesmo que ele esteja com um Glasgow maior que 13. Se o mecanismo do trauma foi perigoso, ou seja, tem potencial de ter um mecanismo de alto impacto, como um pedestre atingido por um carro em movimento, ou um ocupante ejetado de um veículo, ou uma queda de uma altura considerável, o ATLS fala em uma altura de 3 pés, o que dá um pouquinho menos de 1 metro. Se esse paciente tinha Glasgow de 13 ou 14 e 2 horas após o trauma ele ainda não voltou para 15, eu também vou pedir a TC. Se eu tiver evidência ou suspeita de uma fratura de crânio, especialmente de base, também peço o exame. Se esse paciente teve pelo menos 2 episódios de vômito e, por fim, se o paciente tem mais de 65 anos ou se ele usa anticoagulante, porque é o paciente que tem maior tendência a sangrar. Aqui vale dizer que todos os pacientes, mesmo aqueles que não farão a TC, eu vou pedir um raio-x da coluna cervical e outros exames que eu possa precisar. Então, o que eu vou fazer com esse paciente? É claro que aquele paciente com trauma moderado ou grave, eu não tenho dúvida, esse paciente vai ser internado, porque muitas vezes ele vai precisar até de neurocirurgia. Uma coisa importante é que o paciente com TCE grave, aquele com Glasgow menor ou igual a 8, sempre vai ser entubado. Esse paciente perdeu a capacidade de proteger sua via aérea e mesmo que ele esteja respirando e ventilando adequadamente naquele momento, ele deve ser entubado.
Mas e aquele paciente do trauma leve, que eu fiz ATC e não deu nada, ou que eu nem tive indicação de fazer ATC? Se esse paciente está acordado, alerta, sem anormalidades neurológicas, enfim, sem nenhuma alteração, eu vou manter ele ali em observação por algumas horas, eu vou reavaliar e se ele estiver realmente normal, eu posso liberá-lo para casa. Claro que eu vou orientar esse paciente, e de preferência um acompanhante dele, né, a manter uma observação, pelo menos nas próximas 24 horas, e voltar ao pronto-socorro em caso de qualquer alteração, como dor de cabeça, déficit focal, náuseas ou vômitos, confusão mental, perda de consciência. Existe aquela lenda que nessas 24 horas o paciente não pode dormir. De acordo com a TLS, ele pode sim dormir, mas ele deve ser acordado a cada 2 horas durante o período de sono. O tratamento do TCE vai se pautar basicamente na correção da hipertensão intracraniana, que pode ser causada por um sangramento intracraniano, formando um hematoma compressivo, ou por um edema difuso do parênquima cerebral. Eu não vou falar sobre a abordagem da hipertensão intracraniana, porque é um tema bastante amplo. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, me avisa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre a hipertensão intracraniana. Combinado? E aproveita e também já dá um joinha nesse vídeo logo. Que tal? Eu vou encerrar esse vídeo agora, mas não o assunto. Esse assunto merece uma parte 2, em que eu vou mostrar para vocês algumas das lesões que podem ser causadas por um TCE e as imagens características da tomografia de cada uma delas. Então fica ligado aqui no canal, que a parte 2 sai ainda essa semana. Um grande abraço para você e até lá!